Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Começa agora o programa Visão Espírita, consolando e esclarecendo a luz da doutrina espírita. Um programa sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Olá, queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos na realização do programa Visão Espírita.
para iniciarmos as nossas atividades, quero nesse instante enviar o meu sincero abraço a todos os ouvintes, em especial os frequentadores do Centro Espírita Chico Xavier. Que a paz do nosso Mestre Jesus os abençoe aonde estiverem nesse instante. Também a todos aqueles que nesse instante, pela internet, também através do aplicativo da Rádio Clube FM, nos ouvindo, se encontra nesse instante. Um abraço fraternal a todos vocês, ao nosso querido irmão Paulo, à sua esposa e sua família, ao nosso irmão Cacildo Martins, ao nosso irmão Glaico, a Diva, enfim, todos aqueles que no momento aqui não estou citando os seus nomes, mas estão na acústica do meu pensamento e do meu coração. Meu abraço mais uma vez a todos vocês e venham mais uma vez agora participar aqui pelas ondas destas reflexões que faremos aqui na realização de mais uma vez o programa Visão Espírita. Para nós iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos citar um trecho que está registrado em Lucas capítulo 9, versículo 25, onde ele diz que aproveita o homem, é quase que uma pergunta, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se a si mesmo. Pois bem, esta é a reflexão que nós faremos aqui, nesse momento, a qual eu convido todos vocês a acompanhar essa linha de pensamento à luz da doutrina espírita. Parece então que desde há muito tempo a humanidade se vem entregando à conquista de ordem externa, na pretensão, é claro, de encontrar o reino da felicidade. Nessa perspectiva, pois o protótipo da concepção de ser feliz das pessoas pode ser encontrado diariamente nos mais diversos meios de comunicação: poder, estética, títulos e moeda. Enfim, um sem número de como vencer na vida. Certa noite, entretanto, pela internet, uma amiga da gente me demonstrava exatamente o oposto. Um jovem bastante inteligente, poliglota e estudante de um dos mais respeitáveis e difíceis cursos universitários da atualidade, ela me confidenciava que tinha tudo, mas sentia que algo mais importante lhe faltava. De fato, sua condição financeira era singular, pois morava em um dos terrenos mais valorizados de certa cidade brasileira. Além de viajar constantemente no período de férias a países diferentes, o que faltava a ela? O que realmente faltava a ela? Uma beleza estética, pode-se pensar. Errado, pois também aí ela não se podia queixar. Confesso que igualmente perguntei-me isso. Contudo, no decorrer da conversação, a cara colega me disse como a pedir ajuda. Apesar de ter tudo, eu me sinto inútil. Não consigo ver uma finalidade maior
no que eu faço e na minha vida. Esse relato, ou seja, o relato da minha colega, portanto, ia na contramão do que muitos indivíduos, muitas pessoas ingênuas deixam-se sonhar. A fala dela era uma prova de que não se pode mercadejar sentimentos, nem comprar a felicidade com as posses que vêm de fora. Na concepção cristã, de fato, esse estado de plenitude advém com o que Cristo chamou reino de Deus. Contudo, no ensino de Jesus, esse reinado encontra-se dentro das criaturas humanas, desejoso de ser descoberto, claro, por elas. Nesse sentido, é fácil deduzir que a capacidade de ser feliz é algo inerente a cada individualidade. Cada qual abarca o mundo com um olhar que lhe é peculiar. E com essa capacidade de observar as coisas, ele consegue realizar em sua vida as trajetórias próprias das suas ambições mais íntimas. Quantos sofrimentos, então, não são gerados por nós na razão das necessidades artificiais que criamos? Quantos? Então, importa dessa maneira fazermos uma real análise dos valores que estamos elegendo na construção de nosso futuro. Porque ao final das festas, das bajulações e das conquistas temporais, resta-nos a vida. Seremos sempre, invariavelmente, nós e a nossa consciência. Como me escreveu certo amigo espiritual, o que importará, então, termos conseguido possuir e fazer tudo o que os outros disseram ser o melhor? Muitas das vezes, repetindo o que escutaram sem saber o porquê. Se para isso tivermos que perder o endereço de nós mesmos e nossa identidade, o que nos importará a posse dos títulos, se ao final não tivermos conseguido ganhar o maior de todos os títulos, o de ter tido uma vida que foi importante para alguém além de nós? Um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, um alguém. Lembro-me, portanto, então, sempre da frase de Jesus em epígrafe, recordando ainda a minha sincera amiga aqui, a qual eu relatei. Depois daquela conversa, quando pude dizer-lhe algumas palavras, já que ela me perguntava, observei que começou a buscar um caminho alternativo, dedicando também o seu tempo para ir ao encontro de outros indivíduos mais necessitados na dor, ao mesmo instante que procurava certamente cuidar de si mesma de uma outra forma. Por isso, procuremos saber fazer escolhas nos nossos dias,
não cobicemos a glória vã, pois a nossa maior glorificação será aquela advinda do encontro com nossa consciência tranquila, quando tivermos andando com sinceridade, quando estivermos então com muita sinceridade no coração e também para conosco e para com Deus. Isso é muito importante. Porque felizes os que têm Deus, como diz Cruz e Souza, esse espírito que, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e teve, através dessa faculdade, ditado pela espiritualidade amiga, dizendo que entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Queridos irmãos, nós aqui lembramos o quanto é importante aproveitarmos bem esse exato momento existencial que nos encontramos tendo no planeta Terra. Voltando à frase de Lucas registrada por ele, lá no capítulo 9, versículo 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ou seja, de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta os títulos? De que adianta os bens materiais? Se vier a perder-se a si mesmo. De que adianta ter sem ser? A doutrina espírita aqui não menospreza, Jesus também não menospreza os bens materiais. E ainda menos a doutrina espírita menospreza a aquisição desses bens materiais. E, muito pelo contrário, realça a importância dos bens materiais no crescimento espiritual de cada um de nós, por considerar que as aquisições materiais nos concedido por empréstimo é muito importante, é um elemento de muita importância na nossa trajetória de evolução espiritual, desde que nós, lembra a doutrina espírita, desde que nós façamos bom uso desta que nos foi emprestada. A partir do momento que nós bem administramos estes que nos foi emprestado, a partir do próprio corpo físico, que é um empréstimo que nos é dado por Deus, o próprio corpo físico que nós aqui utilizamos. Se assim fazemos uma boa administração destes bens materiais, que são então os empréstimos, cujo um dia nós vamos ter que prestar conta de todos eles, do uso de todos esses bens materiais, é claro, nós vamos chegar um dia à dimensão espiritual, à pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, de cabeça erguida. É claro que vamos chegar lá sem termos feito, logicamente, 100% daquilo que viemos para fazer, mas nem por isso vamos adentrar a um plano espiritual de cabeça baixa, mas sim de cabeça erguida, espiritualmente falando, pelo fato de que se reconhece um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão, né, que é a mesma coisa, a partir do momento em que ele esteja se esforçando para domar as suas más inclinações. Ou seja, a partir do momento que nós estejamos trabalhando constantemente, empenhados em domar as nossas
mazelas, os nossos defeitos, em diminuir as forças manifestantes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, com certeza nós vamos estar sim desempenhando o papel de um verdadeiro cristão, vinculado a esse segmento, nomenclatura, a essa ou aquela nomenclatura religiosa. Independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, enfim, vamos sim ser considerados verdadeiros trabalhadores do bem, por que não dizer verdadeiros cristãos? Então, a todo instante devemos rogar ao Pai que esteja nas nossas orações, que esteja Ele reforçando em nós a nossa caminhada, reforçando em nós o empenho de estarmos firmes, com vontade firme em sermos melhores no nosso comportamento. Aonde estivermos, em especial dentro de nossa casa, junto dos nossos familiares, junto à nossa sociedade, desenvolvendo junto de todos esses, que são, na verdade, instrumentos da nossa evolução, junto de todos esses, desenvolvendo virtudes que ainda nós não as temos bem desenvolvidas. A partir do momento que esse empenho exista, e é claro, esse empenho vai ser preciso que ele continue existindo sempre em todas as existências minha. Como eu disse antes, eu não vou estar numa só existência tendo a possibilidade de fazer melhorias, todas as melhorias que eu teria e tenho que fazer em mim. Portanto, através da lei da reencarnação, outras tantas oportunidades eu terei. Mas é importante saibamos aproveitar bem a cada oportunidade existencial, fazendo o melhor, dando o melhor de nós, para melhor assim nos posicionarmos como melhores cristãos desta ou daquela nomenclatura religiosa, como ser humano, como pessoa, como filho de Deus, caminhando sobre a terra graças a Ele. Graças a Ele. Ok? Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Voltamos em breve. Você está ouvindo programa Visão Espírita. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes bem meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, segues todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, ouves o que eu vou dizer. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Oh, Jesus, me ensinaste a amar o meu irmão, e que a felicidade só se alcança com perdão. Deus, Tu me legaste a vida, paz me deste ao coração. Quando penso estar perdida, Tu
me estendes tua mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. La 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 Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Queridos irmãos, dando sequência às reflexões à luz da doutrina espírita, nós retornamos aqui com o livro Segue-me, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Para nós então fazermos algumas outras tantas reflexões com a ajuda de Emmanuel, nós vamos aqui lembrar essa mensagem intitulada Mandato Pessoal. Mandato pessoal. Logo no início nós temos uma referência a um trecho da carta, da primeira carta de Pedro. No capítulo 4, versículo 10 dessa carta, está assim dizendo: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Aí nós encontramos as indicações do evangelista. Aqui nós vamos entendendo que há uma indicação por parte dessa instrução registrada na primeira carta de Pedro, aonde ele diz que devemos servir uns aos outros, e isso é universal. O conselho se faz universal para todos nós, independente de qual seja a nossa nomenclatura religiosa. E ele continua dizendo que, além de aconselhar que devemos servir uns aos outros, ele pondera, ele faz uma ponderação muito importante. Ele diz que esse ato de servirmos uns aos outros deve estar acompanhado de uma conformidade com o dom que tenhamos recebido, entendendo aqui o dom como sendo maturidade espiritual, porque quando falamos em maturidade espiritual, ela disponibiliza a disposição ou não de estarmos fazendo o bem, ok? Então, a partir do momento que nós temos, é claro, uma maturidade espiritual mais elevada, já alcançada, de alto teor, aonde já passamos por várias experiências, aonde já aprendemos as diversas lições, e aí então já nos entregamos a uma disposição maior de viver o Evangelho de Jesus, de seguir, propriamente dito, o caminho do bem, seguir fazendo e tendo ainda mais condizentes com as leis divinas.
Então, por isso aqui, Pedro recomenda na sua carta, dizendo que devemos servir sim uns aos outros, mas que devemos fazer com que esse ato aconteça, ou de servir uns aos outros, segundo as nossas maturidades, segundo o dom que nós recebemos, que é essa maturidade espiritual alcançada. Lembrando que cada um de nós só dá aquilo que tem. O ato de se fazer o bem, a disponibilidade de se entregar e de se estar sensível às dores do outro e às nossas próprias dores e às nossas próprias necessidades, está sempre à altura desse desenvolvimento, dessa maturidade espiritual alcançada. E nós sabemos que maturidade espiritual só se alcança com as diversas experiências vividas. Claro, dentro dessas experiências nós enumeramos também os erros, as quedas, as dificuldades, as falhas que nós tivemos. Tudo isso é enumerado pela doutrina espírita como sendo momentos de aprendizagem, as colheitas, as consequências de nossas escolhas, a aprendizagem que adquirimos através dessas consequências diversas, por consequência dos nossos atos, das nossas escolhas, é um processo educativo para cada um de nós. Então, preciso respeitar essas limitações que cada um de nós temos, não é? Não é o fato de termos as nossas religiões, não é o fato de estarmos vinculados a essa ou aquela religião, de estarmos frequentando corretamente ou de estarmos até entendendo, temos tido decorado até os próprios ensinamentos, as escrituras sagradas, no seu todo, sabendo-a de forma completa, decorada. Isso não significa que a evolução moral e espiritual realmente aconteceu. Até porque, como a gente lembrou aqui, ela só irá acontecer à medida que nós vamos fazendo em nós as nossas modificações comportamentais. Vamos mudando os nossos comportamentos, por sua vez, vamos diminuindo cada vez mais, lentamente, paulatinamente, diminuindo em nós a força do orgulho e também a força do egoísmo e de tudo aquilo que emana desses dois monstros terríveis que devoram, por sua vez, devoram as possibilidades de nós sermos felizes realmente. Mas Emmanuel, nesta mensagem intitulada Mandato Pessoal, ele vem dizendo para nós que é forçoso considerarmos o valor da tarefa em nossas mãos. Muito importante isso. E ele continua dizendo que ela, no caso, essa tarefa se define por mandato do alto. Por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Entendendo então aqui, Emmanuel, ele refere-se e alerta-nos, nos lembrando que esta ou aquela missão, esta ou aquela tarefa que tenhamos abraçados no planeta Terra, começar pela tarefa de estarmos vinculados a esta ou aquela família, porque a família também é uma tarefa para cada um de nós. A sociedade é uma tarefa para cada um de nós. Então aqui Emmanuel diz que esta tarefa é um mandato do alto, seja ela qual for o teor dela, seja ela de teor religioso, espiritual, e também inclui dentre essas tarefas as nossas responsabilidades junto de nós mesmos e junto daqueles que compõem o nosso grupo familiar, que ali estão justamente para que possamos desenvolver ali virtudes que nós não temos, nos reconciliando, nos perdoando, sendo então indulgentes uns com os outros e ali também praticando
o perdão das ofensas. O perdão das ofensas. Por quê? Diz Emmanuel, porque tudo isso é desígnio de Deus junto de cada um de nós. Assim, Emmanuel, nesta mensagem, nos esclarece. E então continua Emmanuel dizendo ainda que é indubitável e é também preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Nada seremos e nada realizaremos sem Deus. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum, continua Emmanuel, desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade, quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho, como nós falamos no início. Nessa condição de hipertrofia, significa então ficarmos paralisados ou paralíticos da alma, de consciência, e é justamente este estado, um estado em que nós não temos a atitude, a ação de assim fazermos escolhas, buscarmos as experiências, arriscarmos as ações, as atitudes, saindo então da nossa zona de conforto, a fim de que essa experiência de trabalho, de empenho, exista. Somente aí nós vamos nos defrontar com os resultados da nossa vaidade, com as consequências, se porventura fomos vaidosos, com as consequências dessa vaidade e também do orgulho que nós, é claro, todos nós ainda carregamos em maior ou menor grau. Emmanuel continua dizendo que reflete aí, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina enriqueceu a cada um de nós. É interessante Emmanuel também dizer que qual ocorre as impressões digitais que te identificam, que nos identificam a tua voz e também é diferente de todas as demais, as suas mãos, as nossas mãos guardam peculiaridades distintas. Enxergas, diz Emmanuel, enxergas então e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio, e mostras também a vocação de que outros não dispõem. Cada um de nós temos aptidões diferentes, por termos experiências outras vividas em maior quantidade ou menor do que o outro. Cada um caminhou, sim, mas existe aqueles que mais já caminhou, mais experiência já viveu, portanto, então já aprendeu mais. Então ali o arcabouço de conhecimento dele é maior do que aquele outro. Portanto, esse tem mais capacidade, mais poder de decisão no sentido de escolher melhor do que eu, que às vezes nem tanta maturidade ainda tenho alcançado, o que é muito normal. Claro, aquele que ainda não atingiu esse grau de entendimento, esse grau de experiência total, como esse outro tem alcançado, não quer dizer que não irá também alcançar, até porque todos nós fomos criados simples e ignorantes e fomos criados então para atingirmos a evolução e para sermos assim então felizes e muito felizes.
Isto sem exceção, todos nós. Emmanuel continua dizendo que, observando para nós, que consideremos tudo isso, dizendo ele, consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuído a cada um determinada área de ação, na qual o serviço que se nos designa uns à frente dos outros reveste-se da maior significação, tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós mesmos. Diz Emmanuel também que poderá, assim, na importância das obrigações que a vida confere-te, observando que Deus esculpiu-te, como não esculpiu a mais ninguém. Todos nós somos uns dos outros em estrutura diferentes uns dos outros, mas não somos diferentes em objetivos, porque o objetivo pelo qual Deus nos criou é igual para todos nós. O objetivo de evolução, o objetivo do crescimento, o objetivo aonde nos leva a verdadeira felicidade, através das nossas reformulações diversas que vão acontecendo, também através das diversas existências, dos momentos existenciais que vamos tendo, graças à lei da reencarnação a cada uma das existências, nos vinculando, através da reencarnação, a um novo corpo físico, a fim de que, através desse veículo novo, esse veículo carnal novo, possamos dar sequência na realização daquilo que, porventura, espiritualmente, não tenhamos ainda realizados produtivamente no campo espiritual. Então, a misericórdia de Deus permanece dando-nos novas oportunidades para que a reconciliação que não foi alcançada seja executada, para que então a tolerância que não foi praticada seja praticada, para que o perdão que não foi concedido seja concedido. Enfim, N situações que não foram alcançadas sejam alcançadas. Isto é misericórdia divina que independe de posição social, ela ocorre e existe e funciona para todos mesmos, sem distinção, sem nenhum tipo de distinção. Ela funciona, ela nos envolve a todos. É a misericórdia divina oferecendo-nos sempre novas oportunidades. Nem por isso devemos nos apoiar à inércia espiritual, ou seja, a preguiça, espiritual, deixando então de agir sabendo ou apoiando-se na muleta daquelas devidas desculpas, aonde nós às vezes podemos assim até dizer, já que eu tenho uma eternidade pela frente, já que eu tenho outras tantas existências e outras tantas oportunidades, eu vou me acomodar por aqui nessa atual existência, na próxima eu faço. Não. É preciso entender que o que não fazemos hoje aplicará-nos a juros e correção monetária. Ou seja, as dificuldades de execução virão para que nós, ali diante daquilo que não foi executado, seja executado. É claro, será bem mais complicado, bem mais difícil para nós. Por que não agora, já que nós estamos no momento existencial, apropriados, habilitados para executar o que viemos para executar? Todos nós estamos habilitados perfeitamente para, sim, executar o que nós aqui estamos para executar a nível de evolução, de melhorias pessoais, de vitórias sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios defeitos, sobre as nossos próprios vícios. Assim Deus se faz tudo organizando e organizado
para que então estejamos com todos os aparatos espirituais para que realizemos a nossa tarefa neste planeta, neste momento existencial. Queridos irmãos, nesse instante, após essas reflexões feitas de muita importância para cada um de nós, nós vamos pedir a cada um momento de reflexão diferente. Nós vamos iniciar um momento de posicionamento vibratório para recebermos aí, com a permissão de Deus, a visita dos bons espíritos através dos emissários de Jesus, a fim de que possamos receber a transfusão de energias necessária aí nas nossas casas, junto dos seus familiares nesse instante. Para isso, vamos nos colocar vibrando em Jesus. Coloque também, se for da sua vontade, coloque aí o copo com água, para que essa água seja transformada em remédio salutar para o uso benéfico de todos vocês. Então, mentalizemos agora o nosso Mestre Jesus. Mestre amigo de todas as horas, de todos os momentos. Nesse momento em que vos dirijo a palavra e também as minhas vibrações, juntamente com todos os queridos irmãos que com as suas vibrações erguidas até ti, assim se faz. Nós nos pedimos, Senhor, visite-nos a fim de que possamos ser amparados. Que essa visita, Senhor, através dos seus emissários, dos amigos espirituais, dos fluidos benéficos, das energias, se façam estas em nossas casas, junto dos nossos familiares, encarnados e desencarnados. Que essas energias, que esses fluidos benéficos penetrem o nosso organismo, o nosso corpo físico, a partir do perispírito. Que essas energias curadoras vá especialmente àquele órgão físico que mais necessita e, de acordo com a vossa vontade, possa ali amparar, fazer com que esse órgão físico sensibilizado, fragilizado, seja revigorado de acordo com a vossa vontade, Senhor, para que então continue a sua tarefa vinculada a esse atual corpo físico que me faz emprestado por ti, Senhor, pelo teu amor, nesse instante, nesse atual momento existencial. Querendo, Senhor, é claro que seja feita sempre a tua vontade em primeiro lugar, que essas mesmas energias visite todos os nossos entes queridos presentes e ausentes, aonde eles estiverem. Visite aqueles amigos, os inimigos, visite as pessoas às quais precisamos nos reconciliar. Dê-nos aí a luz do teu amor para que tenhamos a força de assim promover o reconciliamento necessário entre eu e aquele irmão ou aquela irmã que ainda não consegui, graças ainda à existência talvez do meu orgulho, do meu egoísmo, enfim, das minhas deficiências, Senhor. Permita que então eu tenha o amparo dos teus emissários para a execução dessa tarefa, que é justamente a melhoria da minha pessoa, a diminuição em mim do meu orgulho, do meu egoísmo, Senhor. Enfim, que a tua paz se faça, que a tua luz se faça em minha consciência, iluminando os meus passos, as minhas decisões, as minhas palavras, a fim de que essas palavras, as minhas decisões, as minhas ações sejam sempre, Senhor, condizentes com as tuas leis em todas as circunstâncias. Que a tua paz permaneça, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça nos corações, na vida
de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quais as consequências do suicídio para o espírito? É a pergunta que nos chega do telespectador. Allan Kardec faz esta indagação ao Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos. Ao que eles respondem, os espíritos venerandos, que muito variadas são as consequências conforme os diversos graus de possibilidades evolutivas e de causas do suicídio para cada situação. Mas chama a atenção que o Espírito de Verdade reporte que há um sentimento, há uma consequência que é comum a todos, que é o desapontamento. Exatamente oriundo de o espírito se dar conta logo depois que não resultou em êxito, que não conseguiu atingir o objetivo, porque continuou vivendo. Os espíritos que se suicidaram, quando trazem mensagens através de médiuns confiáveis, que nos trazem obras fantásticas acerca desta temática, dizem: qual não foi a sua surpresa quando se viram fora do corpo, vendo seu corpo morto, horrorizados com a sensação de estarem ainda vivos e desapontados porque continuam sentindo, continuam sofrendo, e agora com o agravante de terem a ligação espiritual com aquele corpo que continua agora tendo as consequências da decomposição e todos os horrores que advêm daí. Então os espíritos dizem que na medida que permanecem no plano espiritual por um tempo ainda após o suicídio, eles
mantêm o sofrimento agora agravado pelo fato de perpetuarem, de certa forma, na sua mente, no seu estado mental, fixado aquele momento em que aconteceu o suicídio. Então, algumas consequências do suicídio para o espírito será ficar próximo do corpo físico, da realidade física, sentindo sofrer, ainda ligado àquelas mesmas questões das quais tentaram se livrar e não conseguiram. Então ele poderá trazer um corpo com deficiências, com doenças, com patologias físicas e principalmente com transtornos mentais. Pessoas com depressão profunda, com ideias persistentes de suicídio, muitas vezes são antigos suicidas. São exatamente aqueles que, diante das dores da vida, não suportaram e se suicidaram. E quando reencarnam trazendo a predisposição depressiva. E chegado próximo àquela idade que se suicidaram, passam a ter na sua mente aquele pensamento de uma nova ideia de um suicídio. Então, é muito importante que quando a pessoa tenha pensamentos suicidas, ela rejeite esse pensamento, porque frequentemente ela já terá se suicidado numa outra encarnação e por isso ela sente de uma forma tão intensa, tão presente e frequentemente tão irresistível. O suicídio, ele traz consequências imediatas e consequências futuras. Mas precisamos dizer também que a bondade divina é imensa e que também é possível que na misericórdia do Pai também um suicida tenha como oportunidade numa outra existência refazer o seu erro através do amor, através de uma obra, através de uma conduta, aonde ele venha a vencer os seus impulsos através de novas medidas de reeducação, do trabalho ativo no bem, de uma obra positiva, de uma obra moral, através da valorização da vida nessa existência quando em outra não valorizou. Então, ele poderá ver nascer de dentro de si o otimismo, a força, a positividade, amparar-se na fé como uma medida de sintonia superior para fazer frente aos impulsos do suicídio. O suicídio de outra existência, as consequências nas encarnações futuras. Temos que vencer esses impulsos que vêm de dentro de nós. Agradecemos a pergunta e esperamos ter respondido de alguma forma. Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Você acabou de ouvir o programa Visão Espírita. Muita paz a todos.